Esperar um pouquinho. Pronto. Bem-vinda, Thaísa. Quem mais eu não falei? Tamires, Carlos Roberto. Acho que eu falei com todo mundo, né? Se tem alguém que eu não falei, fala aí. Professora, não falou comigo. Acho que eu falei com todo mundo. Bem-vindos, viu? Bom, vamos dando início, então, ao nosso Bora Pro Meet, hoje, com a nossa convidada Saula Ramos. Muito bem-vinda com esse tema que é tão importante, né? Sobre educação e a parte tecnológica, né? Como trabalhar as duas coisas, como poder aproveitar o nosso a educação com a parte tecnológica, já que hoje, né, principalmente, estamos aqui online e vamos precisar ainda ficar bastante tempo utilizando as coisas online. E os alunos, tudo para eles já é online, né? Que é desde TikTok até e-mails e WhatsApps. Eles estão bem mais familiarizados do que a gente. Então, só para a gente organizar como vai fazer, meus amores, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, vocês podem apertar o botãozinho aí de levantar a mão ou escrever aqui no chat que aí eu leio a pergunta, ou vocês mesmos podem ler, podem fazer, tá? Fiquem à vontade, a ideia é que seja a participação de vocês, tá? Quero muito que todos possam participar. Ficaria mais feliz, né, se vocês abrissem a câmera, né, dona Natália? Eu ficaria triste. Ai, Pedro. Ô, Natália, você estava tão linda lá na hora que você foi falar da vacina, entendeu? Por que que não abre a câmera de novo? Maravilhosa. Eu sou tímida. Ah, mas é tão bonita, esses Eu tô cabelos tímida. cacheados. Cadê Jéssica também, que chegou toda linda, com a câmera aberta, depois ficou tímida, fechou a câmera. Tá? Fiquem à vontade, tá? Se quiser depois fechar, tudo bem, mas é só para a gente poder, né, ficar um pouquinho mais pertinho de vocês. Ainda mais que agora a gente vai ficar meio de férias, então, né? Olho no olho, né, Celso? Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Celso, que vai fazer uma introduçãozinha para depois a nossa convidada, a Saula. Beleza, sempre a gente faz um texto, né, para contextualizar, assim, né, para apresentar a convidada, né, e meio dizer o que a gente está aqui, né, qual vai ser o papo de hoje. Então, o texto é o seguinte: sempre assistimos aos filmes de ficção científica em que era uma novidade inimaginável nos comunicarmos por meio das telas de nossos computadores. Essa realidade nós a vivemos nesse exato momento. Enquanto leio esse texto, os que me ouvem e veem o fazem por meio de seus celulares, laptops, né? Boa parte das informações difundidas hoje se encontram também nessa cyberesfera, ambiente no qual estamos definitivamente inseridos. Nossas relações pessoais e profissionais estão sofrendo o impacto produzido pela cybercultura. Deste modo, como nos lembra Pierre Levy, um filósofo francês, o cyberespaço favorece as conexões, as coordenações e, sobretudo, se um contexto vivo for melhor compartilhado. Cito o filósofo porque ele me faz lembrar da experiência da qual participei ao cursar o Educamídia. Eu fiz o curso, foi muito interessante. Nossa convidada de hoje, Saula Ramos, né, vai nos ajudar a entender um pouco dessa relação entre educação e mídia, né? Como é que se dá isso, né? Como é que a gente está vivendo esse turbilhão aí? Passo a palavra para a Saula, já agradecendo, né, a disponibilidade dela. A gente trocou uns e-mails aí, né? A gente confundiu, desconfundiu, se encontrou e agora estamos aqui juntos. Saula, contigo aí, vamos lá. Obrigado, Celso, pelo convite. Tatiana, muito obrigada. Adolescentes, jovens, agradeço muito a participação de vocês aqui. É sempre muito gostoso falar com vocês, que são super antenados e vão poder me ajudar aqui até com algumas dicas, porque eu já passei dos 40, então, né, a gente já fica um pouquinho para trás. Já vou começar pedindo desculpas, porque eu tenho filhos, cachorros, estamos em casa todos, então se por um acaso aparecer uma criança correndo, um cachorro latindo, alguém falando, já peço desculpas, eu avisei todo mundo, gente, estou lá na sala, não me interrompam, mas já viu, né? Então já começo aqui pedindo desculpas, agradeço de novo o convite. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Saula, eu sou daqui de São Paulo,
trabalho no Palavra Aberta, que é o instituto que desenvolveu o Educamídia, que é o programa onde a gente conheceu aqui o Celso. Eu sou publicitária de formação, atuei muitos anos em agência de propaganda, trabalhei em grandes empresas na área de marketing, tive minhas filhas, mudei de vida e hoje eu trabalho no Palavra Aberta, que é uma ONG sem fins lucrativos, e a gente fala da causa das liberdades, né? A gente acredita na liberdade de expressão, na liberdade e no acesso à informação para nós podermos tomarmos nossas próprias decisões, né? A partir do momento em que podemos nos informar e acessar conteúdos, a gente tem condições desde consumir um produto, se eu vou escolher o molho de tomate A ou B, ou até em quem eu vou votar na próxima eleição. Então, a gente acredita, de fato, no poder da comunicação para que nós, cidadãos, possamos exercer a nossa cidadania com, de fato, né, com grande bagagem para que a gente viva numa sociedade democrática, né? E lá, em 2019, a gente lançou o Educamídia, que é um programa que fala de educação para o consumo de informação, né? Muitas vezes, a gente consome a informação sem se dar conta de que estamos consumindo aquela informação. Então, é importante a gente trazer aqui para o nosso dia a dia essa consciência do consumo e que não é só consumo de produtos, né? A gente consome uma infinidade de coisas. A partir do momento que eu entro lá no meu Instagram e eu estou acompanhando, de repente, um influenciador, uma marca, um amigo, eu estou consumindo aquela informação, aquele post, aquela foto que eles estão postando. Então, é importante a gente ter a consciência disso. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí, quando eu compartilhar a tela, não vou poder mais vê-los, infelizmente, nem ver o chat. Isso acho que é uma coisa muito ruim do Meet, que eles vão ter que melhorar. Mas aí vocês vão me interrompendo, porque eu montei uma apresentação para nortear um pouquinho a nossa conversa. E a ideia é que a gente vá conversando mesmo, tá? Então, o Celso e a Tatiana vão me ajudando aí também. Se precisar que eu pare, vocês me interrompam, por favor, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela. E aí vocês me falam, por favor, a hora que eu tiver, que todo mundo estiver me vendo aqui. Tá passando já tá tudo certo. Uhum. Muito bem. Então, eu vou começar com uma pergunta. Vocês podem abrir o microfone se quiserem para me responder, porque eu não vou conseguir ver. Eu queria saber se vocês conhecem essas pessoas aqui. Vocês já viram essas pessoas em algum lugar? Contem aqui para mim. Elas são familiares? Nossa, acho que eu já vi em algum lugar. Vocês têm alguma memória de ter visto algum desses rostos por aqui? Não. Nenhum? Não, o pessoal está dizendo também aqui no chat que não. Eu também não conheço, não. Nunca vi. Que bom, gente. Sabe por quê? Porque essas pessoas não existem. Oi? Existe um site chamado This Person Does Not Exist. Eles montam rostos a partir de uma tecnologia e essas pessoas aqui, nenhuma delas existem. E toda vez que você entra no site, dá um refresh, né, atualiza a página, esse rosto muda. E ele é criado por inteligência artificial. Ou seja, a tecnologia, ela está aí e ela pode evoluir para todos os lugares e batendo o olho aqui, você não vai saber se essa pessoa existe ou não, considerando lá nosso planeta de 7 bilhões de pessoas. Então, fico muito feliz que vocês nunca tenham visto essas pessoas, porque de fato elas não existem mesmo, né? Elas são criadas por inteligência artificial. Isso norteia um pouquinho a nossa conversa sobre educação, porque isso aqui pode ser usado para várias coisas, né? Desde você criar um perfil fake, você, enfim, atribuir a responsabilidade para alguém, enfim, pode ser usado para um trabalho, por exemplo. Então, claro que tudo depende da intenção, né? Você, como produtor de conteúdo, como consumidor de conteúdo, você pode usar essas imagens para o que você achar que lhe convém. Então, esse é um ponto muito importante para a gente sempre ficar atento. E nosso mundo, né, que está aí permeado pelas redes, estamos o tempo todo conectados, existe uma empresa chamada Data8, e eles mapeiam o que a gente faz na internet em 1 minuto, tá? O que acontece na internet? O ano passado, eles testam isso aqui todo ano, tá? O ano passado, as pessoas fizeram mais de 147 mil fotos no Facebook por minuto, tá?
no Instagram, as pessoas postaram 347.222 stories. Tudo isso aqui é por minuto. Então, tudo que a gente faz, mensagens no WhatsApp, que nós aqui somos um super consumidor de WhatsApp no Brasil, né? Foram trocadas 41 milhões de mensagens em 1 minuto no WhatsApp. Então, o nosso uso de tecnologia, né, o nosso uso das ferramentas, especialmente aí nas redes, ele é extremamente intenso. As pessoas consumiram, olha aqui que interessante, $1 milhão por minuto em compras online. Então, é um movimento imenso que a gente gera na internet, desde uma simples postagem, ou até você ver um vídeo, um filme, por exemplo, no Netflix, aqui, olha, que tem o dado. Então, isso quer dizer que estamos totalmente imersos nessa tecnologia, estamos o tempo todo conectados, e eu duvido que quem aí não dorme com o celular do lado. Quem não dorme com o celular do lado, me conta. Alguém aí? Gente, mas nessa até eu, professora, durmo com o celular do lado. Aí a minha pergunta para você... Kaique diz que não dorme. Kaique, não dorme. Como assim, Kaique? Ele é bom. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz, obviamente, depois de abrir os olhos? Você pega o celular para desligar o despertador? Lava o rosto. Mas aí, como que você faz para acordar? O trajeto da cama até o banheiro, você vai sem o celular? Você usa o celular para despertar ou você tem um despertador que não seja o celular? Da cama para o banheiro. Tá, não, quero saber como que você faz para despertar, Kaique. Me engana que eu gosto. No trajeto ele vai olhando no celular. Então, eu vou falar o meu hábito, tá? A mãe que acorda. Então, bom, eu não tenho mais mãe para me acordar, né? Que, graças a Deus, minha mãe tá ótima, viva, mas, né, eu já sou grandinha. O que eu faço quando eu acordo? A primeira coisa que eu faço, eu pego o celular e vejo, principalmente sem mensagem no WhatsApp. E se tem mensagem no WhatsApp, eu abro. Aí depois que eu li todas as caso... desculpa te interromper, mas pegando um gancho, no meu caso, eu vejo os meus e-mails. Porque eu tenho um professor que manda e-mail 5 horas da manhã pedindo trabalho para a semana que vem. Aí eu fico tipo, meu Deus, é plantão. É isso mesmo. Eu pego, a primeira coisa que eu faço é ver o WhatsApp, até porque hoje o WhatsApp a gente fica conectado, aí tem o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, todas as outras mensagens que a gente troca, tá tudo lá, né? Aí depois eu normalmente entro no Instagram para ficar um pouquinho mais com a cabeça mais liberada, né? Porque lá no Instagram normalmente tem só fotos bonitinhas e depois eu entro no Twitter para ver o que está acontecendo. Porque, né, o nosso mundo está muito movimentado, aí eu entro lá para ver o que está acontecendo, quais foram as últimas notícias. Antes de começar o meu dia, eu sempre faço isso. E aí eu estou sentada tomando café da manhã, eu estou lendo e-mail para já adiantar a vida. Então, a gente está conectado o tempo todo, né? A gente virou nossa muletinha aqui, né? Se acaba a bateria do celular, o que você faz? Você não consegue saber que horas são, você fica incomunicável com as pessoas, você não consegue fazer mais nada, né? Então, de fato, a gente o brasileiro, especialmente, é um consumidor muito ativo de redes sociais, de conteúdo online. No Brasil, a gente tem mais celulares do que habitantes. A gente tem mais linhas de telefone do que pessoas aqui no Brasil. Então, nós somos, de fato, um público que é muito, que consome demais essas informações. Fazendo um pouquinho desse contexto, né, essa toque de realidade... Rapidinho, Saulo, eu só queria perguntar para os alunos, rapidinho, pegando esse gancho seu, vocês sabiam, gente, dessa questão que tem mais linha de celular do que habitante no Brasil? Sabia? Não? Samara já imaginava. É impressionante, né? E assim, Saulo, essa coisa de tudo estar concentrado, né? Na rede, né? O trabalho, como você falou, a casa, o trabalho, tá tudo concentrado, né? Exatamente. Então, a gente estava comentando, foi em comunicação digital da faculdade,
que a gente acabou se tornando escravo de uma ferramenta que nós mesmos criamos, né, para nos ajudar, só que acabou se tornando o inverso. Tem esse lado bom, mas também tem esse lado ruim que a gente surta e fica tão dependente quando falha esse equipamento. É uma coisa bem preocupante mesmo, porque a gente acaba cortando vínculos, laços com pessoas reais para uma coisa mais artificial. Então, por isso que a gente tem que ter o consumo consciente, né? Acho que esse é um bom gancho, porque também se não fosse a tecnologia e todos esses recursos, a gente não ia nem estar aqui conversando, né? Na minha época de estudante, quando eu estava no ensino médio, não existia internet, não existia um computador para a pessoa, imagina, muito menos celular, não existia. Se essa pandemia fosse lá na década de 80, quando eu estava no ensino médio, simplesmente não ia ter. Não, essa possibilidade aqui que a gente tem não existe. E mesmo para a gente saber que estava acontecendo uma pandemia, nossa, né? Ia demorar muito tempo. Então, eu acho que esse é um gancho muito importante que você trouxe, porque a gente tem que ter a consciência do que a gente está fazendo, né? A gente tem, eu gosto muito de citar o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, com grandes poderes nem grandes responsabilidades. Vocês lembram desse filme? Quando ele descobre que ele tem superpoderes e o tio dele fala lá na porta da biblioteca, antes dele morrer, com grandes poderes em grandes responsabilidades, é isso. A gente tem que saber usar para ser uma coisa benéfica, não só para a gente, mas como para a sociedade como um todo. Então, acho que isso é muito importante. É maravilhoso? É maravilhoso. Não sei como que a gente ia fazer no atual contexto que a gente vive, eu não sei como é que a gente ia fazer sem todos esses recursos tecnológicos. Mas a gente tem que usar isso com consciência, né? E conseguir diferenciar os conteúdos que a gente recebe. E aí eu vou pegar o gancho e perguntar para vocês como que a gente se informa, né? Lá no passado, na minha época, na época da Tati, do Celso, a gente conseguia receber informações como? Pela televisão, pelo jornal, pela rádio. Tinha biblioteca para poder pesquisar. Imagina as Barças, eu tinha na minha casa aqueles livros imensos onde você fazia pesquisa. Eu também, as enciclopédias. Ai. Exatamente. A gente tinha uma comunicação que era de poucos, que estava centralizado nos grandes meios de comunicação, nos grandes conglomerados de mídia, para muitos, né? Então, a informação, ela tinha um filtro, né? Você tinha ali uma curadoria das informações que chegavam para a gente. Com a chegada da internet, com todas as possibilidades que a gente tem, hoje a comunicação é de muitos para muitos. Vocês podem, como produtores de conteúdo, se comunicar com quem vocês quiserem. Vocês podem publicar conteúdos por uma grande audiência. Pode ser um meme na internet, pode ser um textão no Facebook, pode ser uma poesia de protesto, enfim, não importa. Com essa ferramenta aqui, a gente tem um estúdio, muitas vezes aqui, para editar vídeos. Outro dia eu fui filmar minha filha na apresentação de balé dela, eu filmei, depois eu vim aqui e editei um videozinho de 1 minuto para mandar para o grupo da família, para mostrar a apresentação de balé dela. A gente consegue editar, mixar, cortar, a gente consegue fazer uma série de coisas com o aparelhinho que está na nossa mão. E ainda assim, chega para a gente muita informação. Pode ser que vocês nem estivessem ligadas em algum assunto específico, mas aí um colega postou, você falou, nossa, do que ele está falando? E aí você fica sabendo daquela informação. Ou mesmo do seu bairro, da sua comunidade. Ah, a gente está com um problema de um buraco na rua, ou um cano que a prefeitura não consegue consertar e está vazando água. Nós conseguimos ir lá, fotografar, postar, mobilizar a sociedade para que eles façam alguma coisa, né? E aí eu gosto muito de citar o exemplo muito triste, né, de janeiro, que a gente acompanhou o drama em Manaus, com a falta de oxigênio. A gente viu pessoas se mobilizando nas redes sociais para conseguir oxigênio, para mandar para Manaus, para salvar as pessoas que estavam lá, e era uma mobilização social. E ela é muito rápida, né? Porque a gente consegue trocar. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para o Obama, vocês conseguem entrar no Twitter dele e mandar uma mensagem direta para ele, para um influenciador. Então, a nossa comunicação se tornou muito mais direta, muito mais curta. Aquele filtro que a gente tinha, né, das emissoras, dos jornais, em que eles apuravam as informações e até chegar na gente,
esse filtro, quando a gente faz a nossa comunicação, praticamente não existe. Por isso, a gente tem que, de novo, falar da responsabilidade, né? E qual a responsabilidade que eu tenho quando, sei lá, eu tiro a foto de uma pessoa na rua e posto? Eu posso fazer isso? Com que direito eu posso expor a imagem dessa pessoa? Então, a gente precisa, de fato, tomar muito cuidado com o que a gente faz com esse dispositivo, que é maravilhoso. A gente consegue fazer coisas incríveis com ele, compartilhar com muita gente, mas a gente também pode, algumas vezes, ferir alguns direitos, né? Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nesse ponto. E a gente tem, múltiplos atores e múltiplos propósitos. Quando a gente está lá na nossa timeline, aparece de tudo. Pode aparecer uma notícia de um jornal, pode aparecer a opinião de um comentarista, pode aparecer a opinião do meu amigo sobre um filme que ele assistiu, pode aparecer um anúncio tentando me vender alguma coisa. E está tudo ali misturado, né, na nossa timeline. E antes a gente tinha lá no jornal de papel, que tinha umas sessões, né? A seção mundo, a seção opinião, a seção esportes. Nas redes sociais, isso tudo fica muito pulverizado. Você tem tudo ali naquele feed que vai correndo e muitas vezes você não consegue identificar o propósito daquela mensagem, né? E diferir o que é um consumidor e o que é um produtor de conteúdo. Saula, a Samara levantou a mão. Pode falar, Samara. Então, Saula, eu acho que essa questão, eu estava até pensando no começo, você tinha comentado sobre, tinha lá aquele gráficozinho com os dados e tal, eu estava até pensando nisso, não sei se tem muita relação, mas isso é porque acaba que quando você vê muito alguma coisa, aparece para você uns assuntos que você tem interesse, né? E aí entra muito a questão da vigilância, que é, por exemplo, teve um texto que eu li recentemente que falava sobre essa questão de vigilância, que o governo sabe de tudo que você faz. Porque quando você compra um celular novo, ele começa a perguntar, você permite tal coisa? Você permite tal coisa? Se você for colocando não, você não vai conseguir usar o celular. Então, entra muita questão da vigilância também, né? Eu acredito nisso. Eu acho que você trouxe 2 pontos que eu vou dividir, tá? A primeira são as bolhas informacionais. O que é uma bolha informacional? Os algoritmos que gerem as redes, vou pegar o exemplo Netflix, tá? Vamos supor que você gosta do gênero comédia e você assiste muito. O que o algoritmo faz? Ele aprende com o seu comportamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você cada vez mais conteúdos daquele tema. O mesmo vale para as redes sociais. Então, se você curte páginas de filmes, por exemplo, o algoritmo, em qualquer rede, tá? Ele vai entender que aquele é seu interesse, ele vai te sugerir cada vez mais páginas relacionadas àquele seu interesse. Por quê? Porque quanto mais você se engajar naquilo, mais tempo você fica na ferramenta. Quanto mais tempo você fica na ferramenta, mais o algoritmo aprende com você. O algoritmo é bacana? É super bacana, é ótimo. Você imagina ficar filtrando as 500 milhões de opções de filme ou de música que você tem nas redes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar o algoritmo as coisas que a gente também não é tão ligado assim para furar as bolhas. Existem algumas técnicas de enganar o algoritmo, porque assim a gente consegue furar as nossas bolhas e a gente consegue entender que o mundo não é só do vermelho, né? Tem aquele ditado, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do verde, por exemplo? Então, a gente tem que ter um comportamento de consumir e buscar informações nas redes que são, muitas vezes, antagônicas, muitas vezes não condizem com as nossas crenças, mas é importante por quê? Para você entender o pensamento do outro. E por que isso é importante? Porque muitas vezes isso gera discurso de ódio. Porque a partir do momento que eu acho que todo mundo tem que gostar do verde, porque na minha rede todo mundo é verde, portanto, quem é vermelho está errado. Entende? E aí a gente vai gerando esse mundo que a gente vive de polarização, de discurso de ódio, de intolerância. Então, esse é um ponto que a gente tem das bolhas informacionais, que foi essa questão que você trouxe, que vem nas nossas redes.
Um outro ponto que você trouxe, que eu acho que é super importante, é a questão da gente conseguir tirar o melhor proveito dessas redes, né? A gente tem aqui um universo tão vasto de informação, então, quanto mais você explorar outros temas, outros canais, você vai expandindo um pouco a sua visão de mundo, né? E isso é super importante, porque só assim a gente consegue formar o nosso senso crítico, né? Então, acho que esses dois pontos são super importantes e a gente precisa exercitar isso no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, faço muito isso no Twitter, porque eu uso o Twitter, não tem nenhum post lá, nada, eu só uso o Twitter para me informar. E eu sigo de tudo lá, de tudo. Se você olhar as pessoas que eu sigo, nossa, não faz o menor sentido. Por quê? Exatamente para furar minhas bolhas e eu tentar conseguir entender todas as visões para poder formar a minha própria opinião, para eu tomar a minha própria decisão. Então, acho que essa é uma dica que eu deixo para vocês, que eu acho que é bem importante. Tudo bem? Posso seguir? O professor Celso também quer falar, ele levantou a mão. Eu lembrei de 2 filmes e de um livro. O livro eu não vou lembrar agora, daqui a pouquinho eu pego o livro, mas tem 2 filmes que tem tudo a ver com o que a Saula está falando, com o que a Samara trouxe, que é Privacidade Hackeada e Dilema das Redes. Esses 2 filmes falam disso tudo aí, bolha, né, e manipulação, algoritmo. É muito interessante, acho que é obrigatório a gente assistir. E acho que essa questão da privacidade, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é tão importante, porque eu não leio, tá? Vou fazer aqui um meia-culpa, porque eu também não leio, mas se a gente for ler os termos de privacidade e uso daquelas ferramentas, a gente vai perceber o que a gente está fazendo. Então, eu gosto muito de falar que não existe almoço grátis. O Facebook é de graça? Não, não é. Como que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com seus hábitos, com a sua navegação, e ele vai te oferecendo conteúdos voltados para aquilo, tá? Então, quando a gente baixa, por exemplo, um aplicativo no nosso celular, a gente não lê o que eles estão pegando dos nossos dados lá. E eu adoro usar aquele exemplo, eu não sei se vocês lembram daquela época daquele aplicativo que virou febre. Todo mundo baixava para ver como que você ia ser quando você ficasse mais velho. Ele fazia uma mudança temporal quando você tivesse daqui 30 anos, daqui 40 anos. Foi uma febre, todo mundo postou, todo mundo baixou o aplicativo. E aquele aplicativo, ele instalava um dispositivo no seu celular para monitorar os seus dados, para monitorar o que você fazia lá. Era uma brincadeira inocente? Era, só quero ver como é que eu vou ser quando eu for mais velha. Mas o que está por trás disso, né? De novo, qual que é o propósito disso? Por outro lado, a questão de rastreabilidade do nosso telefone, por exemplo, ajudou muita gente na pandemia, né? No período de isolamento social, onde as pessoas estão se movimentando, onde que precisa ter uma campanha de conscientização mais forte, onde tem festas clandestinas. Então, a gente precisa, de novo, né, olhar os dois lados da moeda e entender o propósito daquela ferramenta em que a gente está usando. A partir do momento que eu baixo essa ferramenta no meu celular, ela é de graça? Será? O que ela está me pedindo ali por trás? Então, é sempre legal olhar. Eu, no meu celular, desabilitei um monte de coisa. Câmera, desabilitei áudio, de um monte de aplicativo que não precisa ter acesso a isso, mas que quando você instala o aplicativo, isso vem meio que já pronto, para exatamente eles entenderem o seu comportamento na rede. Está explicado? Está entendido, gente? Posso seguir? Acho que sim. Pode seguir, pode seguir. Maravilha. Então, gente, o que a gente traz aqui no Educamídia, né? O que esse conceito de alfabetização, ele muda à medida que as tecnologias e as formas de circulação de informação também mudam. E aí, quando a gente vai pensar em tecnologia, eu fiquei pensando que a tecnologia muda tão rápido, né? Hoje pode ser que tenha alguma coisa nova que eu não conheço, mas já está funcionando entre vocês, por exemplo, mas não atinge a minha faixa etária, mas daqui a pouco pode ser que chegue. O que a gente tem que ter sempre em mente é que não importa a tecnologia que está disponível, o que a gente precisa entender é como nós vamos usar aquela tecnologia e para quê, né? A gente sempre tem em mente a questão do propósito, tá? E aí eu vou passar aqui um videozinho para vocês. Deixa eu
arrumar aqui minha tela para sair o áudio. Vou passar aqui. Saulo, encontrei o livro. Encontrou? Deu para ver aí? Deu para ver. É A Morte da Verdade, é isso? Isso, A Morte da Verdade. A autora é Michiko Kakutani. Ah, cadê o pessoal que gosta de mangá, de anime, para poder falar o nome da pessoa direito aí? Cadê? Notas sobre a mentira na era Trump. Essa é boa. Vou passar o videozinho, vocês me falam se tá ok o áudio, tá? Beleza. Tá ok, dá para ouvir. Ah, que coisa boa é acessar conteúdo assim o tempo inteiro, né? A gente está em um universo onde todo mundo produz e consome informação toda hora. E isso faz com que a gente tenha milhões de coisas sendo trocadas a cada minuto. Tá tudo ali, ao seu alcance, num clique ou em uma passada na internet. Enquanto você navega na sua rede social favorita, você pode encontrar uma notícia, um meme, um vídeo de bichinho, o que a galera tá falando da série nova. Tudo junto. É claro que no meio de tanta informação, as coisas às vezes podem ficar confusas. Por isso que é tão importante entender a natureza de cada mensagem que chega aí. Você é seu próprio filtro para entender todo esse universo de informação. É, colega, você mesmo. Então, no meio de tanto conteúdo, você já parou para pensar em como diferenciá-los? Bora entender isso. A chave é saber qual é a natureza de cada mensagem. Tem conteúdo que é notícia, que é sátira, opinião, publicidade e tem até fake news. O que muda principalmente em cada um deles é a intenção que eles têm, o que eles querem de você. Uma notícia, por exemplo, tem como missão principal informar. Ela também virá sempre de um vínculo ou especialista de confiança, que será responsável por essa mensagem e vai produzi-la com todo o cuidado necessário. Alguém sempre deve responder legalmente pela notícia. Já em uma sátira, a principal intenção está em fazer rir. Algumas vezes, ela pode até ter cara de notícia, mas faz isso para brincar ou chamar atenção. E falando em chamar atenção, já encontrou alguns daqueles títulos tão irresistíveis que você precisa clicar para conferir? Isso é uma isca. Tem a intenção de ganhar seus cliques e lucrar com a sua audiência. Às vezes ela é disfarçada, como no caso de influenciadores, que recebem cachê para te indicar algum produto, mas não deixam isso muito claro. Já a opinião tem a intenção de convencer alguém, e por isso pode estar mostrando a interpretação dos fatos, mas também pode vir de um especialista e pode ser parte de uma notícia. Nesse caso, ela vai se embasar de fatos para fortalecer um ponto de vista. Esses são só alguns dos muitos conteúdos que existem por aí. E ainda tem muitos outros que estão aqui para informar e também para desinformar. Por isso é tão importante que você preste bastante atenção na hora de receber e produzir essas informações. Quando você compartilha um conteúdo, você tem responsabilidade sobre ele. Se você se confunde, pode acabar ajudando a espalhar fake news ou outros tipos de desinformação. Dá e não dá, né? Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. Bom, aqui eu só queria sintetizar um pouquinho do que a gente conversou, porque eu acho que dá uma boa resumida, né, nessa questão que a gente falou desse cenário caótico em que vivemos. Sensacional esse vídeo, sensacional. Tá disponível lá no nosso YouTube, tá? Pode usar. Tá. Eu até queria colocar, que você colocou da propaganda, parece que agora tem uma... Eu não sei se é uma lei ou o que aconteceu de um acordo, onde os influenciadores digitais, quando eles fazem uma publicidade, eles colocam que a hashtag publicidade, ou publi, para poder mostrar para as pessoas que eles receberam para fazer aquela publicidade, né? Que antes não era assim. Então, isso já melhorou um pouquinho
existe um órgão chamado CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Eles têm várias diretrizes para todos os publicitários, agências, anunciantes, assim por diante, com regras, né, do que pode e do que não pode. Por exemplo, quando eu era criança, não existiam essas regras, e tinha um comercial muito famoso do batom, que o menininho ficava, compre batom, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Hoje em dia isso não pode mais, porque a forma de falar, né, é uma forma muito impositiva. Então, compre, consuma, esses verbos de ação, de imediatismo, na propaganda não pode mais. Do mesmo jeito que não pode ter aquele comparativo. Eu não lembro se vocês lembram daquele comercial da tesourinha do Mickey. O menininho ficava, eu tenho, você não tem. Hoje em dia só não pode mais também. E eles lançaram, o CONAR lançou o Guia do Influenciador Digital, onde eles colocam algumas regras que deveriam ser seguidas pelos influenciadores. Não é lei, é uma autorregulamentação, adere quem quer, mas é sempre importante a gente prestar atenção, porque às vezes os influenciadores colocam isso de uma forma tão discreta que parece que eles estão fazendo porque acham legal e nem sempre é assim, tá? Sim, Jéssica levantou a mão. Pode falar, Jéssica. Oi, uma dúvida. Eu acompanho o canal Nostalgia do Felipe Castanhari e há uns 2 anos ele publicou uma nova lei na Europa que não podia mais fazer postagem com produtos de marca, tipo, postar uma camisa do São Paulo nas redes sociais sem autorização de São Paulo, porque poderia gerar processo. Eu fiquei um pouquinho confusa sobre isso, sabe? Tipo, evitar postar. Ele publicou um vídeo explicando direitinho que lá na Europa as pessoas evitam postar produtos de marcas famosas, assim, justamente para não gerar processos contra elas, sem autorização dessas marcas, mais ou menos isso. Aí A Europa, eu não conheço esse caso, tá? Mas a Europa é um dos países, do continente, que é o mais restritivo de todos relacionados a isso. Essa semana saiu lá uma lei de que quando você manipular a sua foto, editar a sua foto, colocar algum filtro, o influenciador deve dizer que aquela foto tem um filtro. Mas é uma das regiões que tem mais restrição frente a isso, tá? Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma lei que, de fato, proíba alguma coisa. O que a gente tem? A gente tem recomendações. Então, tem esse código de ética do CONAR, que ele sinaliza algumas coisas. Vocês podem denunciar isso no próprio canal do CONAR, qualquer um pode entrar lá, é conar.org.br, viu alguma coisa, pode denunciar, que eles investigam, eles apuram, tem um comitê. O CONAR existe há anos, há mais de 40 anos, é um dos sistemas mais avançados no Brasil de autorregulamentação. Mas é importante que a gente também tenha essa ação, né? E tenha essa visão crítica que a partir do momento que aquele influenciador postou alguma coisa, o que ele quer por trás daquela mensagem, né? Que, de novo, a gente volta na conversa anterior. Não importa se é um influenciador, se é um vídeo, se é um post, o que está por trás daquela informação, né? O que aquele conteúdo quer de mim? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem aqui como ação, como consumidor de fato, tá? E aí, gente, pensando nesse volume de coisas que acontece, né, a gente vive a era da crise da desinformação, né? A fake news, ela é um assunto muito atual. Eu estava até brincando com a minha filha tem 7 anos, outro dia ela teve uma aula na escola sobre fake news. E aí ela perguntou, mamãe, você estudou isso quando você estava na escola? Eu falei, não, filha, na minha época não existia isso. Não é que a fake news não existia, é que a informação demorava tanto para chegar na gente que, né, era todo um processo para a gente conseguir descobrir alguma coisa. E hoje a gente vive a crise da desinformação, essa poluição informacional, né, esse ambiente super dimensionado, super abundante de informações. E aí, o ano passado, a OMS trouxe a questão da infodemia, né, que veio junto com a pandemia. E junto com a pandemia, a gente viveu aí uma avalanche de desinformação, de notícias mentirosas, até notícias corretas, mas a gente se sentia até sufocado, né, de tanta informação que a gente recebia.
Então, a OMS cunhou esse termo ano passado, da infodemia. Eu ouvi um barulhinho aqui, tem alguma pergunta? Sim, o professor Celso levantou a mão. É que eu ouvi você falando, Saula, da sua filha perguntando. Na verdade, a mentira, ela sempre existiu, só que ela se dá de uma outra forma hoje, e acho que é mais terrível ainda, porque ela vem, essa desinformação, ela vem junto com a verdade. A mistura da mentira com a verdade, ela desinforma. Eu estou lembrando disso porque tem um filósofo chamado Jean Baudrillard. Ele fala dessa questão, que a gente vive nesse tempo, né, da hiperinformação que você falou e da mentira misturada com a verdade. Aí eu lembrei quando você falou. Isso, exatamente. É que a fake news, né, a desinformação, ela pega carona na credibilidade do jornalismo e ela limita, né, a estrutura de uma notícia de verdade para conseguir chegar em mais pessoas, né? Então, essa carona, né, que pega num formato que a gente já conhece, que faz parte do nosso cotidiano, para pegar carona nessa credibilidade. E também tem aquela outra, né? Uma mentira corre muito mais rápido do que a verdade. Então, até você desmentir aquele ponto, dá um trabalho imenso, e muitas vezes você não chega em todo mundo. Tudo bem, gente? Posso seguir? Sim, pode. Bom, então, o Educamídia, a gente falou aqui sobre o Instituto Palavra Aberta, né? A gente criou esse programa para falar e engajar a sociedade nessa questão da educação midiática. A gente chama tudo isso de educação midiática. Para a gente desenvolver os nossos potenciais de comunicação nos diversos meios. E aí não importa se eu estou postando em algum lugar ou se eu estou sentada numa roda com amigos, né? Como é que eu vou me comunicar? Como que eu vou me expressar a partir das habilidades da leitura crítica das informações, produção ativa de conteúdo e participação responsável nas redes sociais, ou na sociedade como um todo, né? E aí eu pergunto aqui, todo mundo tem rede social? Quantas tem? 1, 2, 3? Quantas redes vocês têm? Vamos lá, pessoal. Eu tenho 3. 4, 5. 4, 5? Só tenho uma. Tenho 2, mas Tem 2, Celso. O Instagram e o Facebook. Ah, é verdade. Ah, meu Deus, sei mais que ele, olha lá. É que eu fico Eu tenho marcando uma ele. que todo mundo tem. WhatsApp. 4. Então, tenho 4. Gabriel tem 4. Quem mais colocou? Gente, eu acho que eu tenho mais 7. Eu acho que eu tenho mais 6. Misericórdia! Mas a gente não usa muito, né? Eu sou uma péssima pessoa no WhatsApp, gente. Eu não respondo, eu não consigo. Eu já tive uma fase que eu respondia todo mundo super rápido e tudo mais. Hoje em dia, nossa, eu às vezes nem abro o WhatsApp. Eu fico, tipo, 2 dias sem abrir. É verdade, demora para responder. Demora uma vida para responder. Acho que isso tem um pouco a ver com a saturação, né? Essa superabundância de informação que a gente fica recebendo conteúdo o tempo todo, toda hora, porque no WhatsApp não é só a troca de mensagens, tipo, vamos comer o que hoje à noite para o grupo da família, por exemplo, até uma notícia. Olha, vocês viram que saiu isso no jornal? Por exemplo, o cara da CPI ontem que foi preso. Mas não deu 2 minutos que o cara foi preso, no WhatsApp lotou. Vocês viram? Prendeu. Nossa, calma, não estava nem acompanhando. Então, eu tenho, deixa eu contar. Eu tenho WhatsApp, Facebook, que eu não entro há anos, mas eu tenho, tá lá, meus dados estão lá. Instagram, Twitter, LinkedIn. E eu também tenho LinkedIn, mas está lá, porque eu nem lembro que ele existe. Não sei nem mais Não a senha. importa, a gente tem. E a partir do momento em que a gente navega nessas redes, mesmo quando a gente não navega, os nossos dados estão lá. E quando a gente acessa, a gente está produzindo ou consumindo algum conteúdo, né? Por isso que a gente tem que ter essa leitura crítica do conteúdo que a gente está consumindo, tá? E a gente também acredita que a educação midiática é importante para a equidade no acesso à informação. Porque a tecnologia é uma linguagem, a internet é o território. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma praça pública. Se você for para a Sé, vou pegar meu exemplo aqui, para a Praça da Sé, lá em São Paulo, se te colocarem lá no meio, para que lado você vai? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Você vai entrar num prédio, você vai entrar num restaurante, você vai... Eu vou tentar ir em direção a 25 de março. Exato, era isso que eu ia falar. Eu iria em direção a 25 de março, com isso eu desceria. Eu iria para baixo.
Então, eu tenho uma intenção quando eu estou lá. Quando você está na internet, qual é a sua intenção? Você quer buscar o que lá dentro? Você quer achar 25 de março online, que existe, tá? Fica a dica, Tati. Você vai lá buscar com um objetivo. Então, ele é um território onde nós podemos transitar, assim como as redes sociais. Foi o que eu falei, se eu quiser entrar no Twitter e mandar uma mensagem para o Barack Obama, eu consigo. O que eu vou falar para ele? Como que eu vou chamar a atenção dele? Qual vai ser minha manifestação? Então, a gente tem que ter essa consciência que, para além do acesso, que é importante, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual em várias frentes, e no acesso à internet também não fica atrás. A partir do momento que você tem o acesso, o que você vai fazer naquele ambiente? Como que você vai tirar o melhor proveito daquele ambiente? E a gente também acredita que a educação midiática ela é fundamental para a inclusão digital e cidadania, porque a gente vai transformar a informação para conhecimento. A gente sai da mera presença nas redes sociais, eu estou ali na internet, eu tenho conexão, eu posso acessar vários sites, para a fluência digital. O que eu quero daquele ambiente? Como eu me comunico naquele ambiente? Como eu me faço entender lá? Com que linguagem eu vou? Né? E do mero consumo de informação e do entretenimento, que a gente usa muito ainda a internet para entretenimento, a produção de informações. Então, se eu encontro um problema na minha escola, na minha rua, no meu bairro, ou eu encontro uma situação que eu acho que seria importante colocar para a comunidade, como que eu faço essa produção desse conteúdo de forma consciente? E aí, gente... Só um minutinho, Saulo, que o professor Celso levantou a mão. Só para um comentário, Saulo. Na verdade, o que você está falando, assim, o que eu entendo, né, pelo curso que eu fiz também, na verdade, é desenvolver uma consciência no sujeito, né, de onde ele está, essa ferramenta poderosa que ele tem na mão, para que ele não se torne um objeto, não é isso? Exatamente. Você ter o consumo consciente, né? Você entender o propósito e o que você está fazendo ali, o que eu quero nesse lugar que eu estou. E aí, gente, como que nós aprendemos no século XXI? A gente acredita que a educação midiática, ela deveria transformar a sala de aula. Se quando eu estudei, a gente tinha lá um professor falando para todo mundo, e a gente basicamente tinha os verbos passivos, né, de copiar, decorar, reter, que eram coisas que a gente acabava desembocando numa prova. Hoje, vocês têm uma possibilidade imensa de exposição desse saber, né? Como que você constrói o seu conhecimento a partir de uma informação dada em sala de aula? Então, muitas vezes não, vocês vivem uma era muito mais ativa, de participação. Se antes o professor ele era o único detentor daquele conhecimento, hoje o professor é um grande mediador. E isso que a Tatiana e o Celso fazem é maravilhoso, porque de fato traz aí o papel ativo do aluno na construção do seu próprio conhecimento. E a partir desse momento vocês vão criar, desenvolver, contextualizar, que são verbos muito mais ativos, para vocês poderem, de fato, transformar o conhecimento, as informações que vocês receberam em conhecimento para um futuro, né? A gente está falando aqui de educação midiática, de educação e de tecnologia, isso vale para qualquer profissão. Se a gente vai na área da saúde, por exemplo, como que você se comunica com o seu paciente, por exemplo, né? De que forma você vai explicar o que ele tem, ou mesmo se você é um jornalista, que aí é uma profissão que deveria ter um aprofundamento muito, muito grande nessa construção e nessa investigação desse conteúdo, ou se você vai ser um pesquisador, ou se você vai ser um arquiteto. Então, não importa a profissão que você vai seguir, acho que algumas habilidades que são desenvolvidas aqui valem para o resto da vida. E, de novo, independente da tecnologia, porque novas tecnologias vão surgir. O que a gente precisa ter sempre em mente é o que essa tecnologia pode promover de benefícios para mim, para a sociedade e para o meu entorno, tá?
E aí a gente acredita muito que esse aprendizado desse século XXI é baseado em problemas e promove a investigação e a criação. E a partir disso, do conteúdo das atividades propostas, a gente faz perguntas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram aquela máxima, né? Não existe pergunta ruim e não existe a pergunta certa. A gente precisa perguntar para conseguir chegar na resposta adequada. Nem sempre é a melhor resposta, mas é a resposta que vai trazer luz para aquela pergunta que nós fizemos. E aí eu também não sei se vocês já ouviram esse termo de nativos digitais. Vocês já ouviram esse termo? Eu não. Não. Alunos, e aí? Carlos Roberto disse que sim, Natália não. Antes de fazer o curso, já conhecia esse termo, né? Nativo digital, a gente foi um termo cunhado por um educador chamado Mark Prensky, onde ele dizia, e acho que todo mundo aqui já ouviu um pouco isso, que as crianças, vocês, né, que nasceram na época que já existe internet, que já existe tecnologia, são nativos digitais, porque têm condições de manipular o equipamento de forma a usá-lo, né? Então, aí vou dar um exemplo máximo. Quem aí na casa de vocês ouviu a mãe, o pai, a avó, o tio falando: ô, fulano, vem cá me ajudar que a televisão saiu do ar, não consigo ligar. Gente, meu celular aqui deu pau, não estou conseguindo. Vocês vão lá, aperta 3 botãozinhos, a coisa volta a funcionar. Já aconteceu com vocês? Inclusive, já aconteceu comigo. Inclusive, eu até fiquei pensando, fazer uma comparação. Eu falei com o meu filho, falei, estou parecendo a minha avó, quando pediu para eu apertar o botão do gravador, que tem, né? Aquele gravador antigo, de fita cassete. Os alunos aqui estão dizendo todo dia, toda hora. Aí a Jéssica falando o tempo todo. Aí a Jéssica, sim, minha avó vive pedindo. Exato. Por quê? Porque Carlos, mas peraí, o Carlos botou aqui diferente, que o filho... o filho dele ajuda sempre, isso, Carlos. Entendi. O meu também, o meu é meu assessor aqui para os assuntos aleatórios. Exato. Então, esse termo de nativos digitais, quando o Mike Prensky escreveu sobre isso, ele escreveu relacionado a essa infância, né, esses jovens que já nasceram digitalizados, que já nasceram nessa era e que não precisaram fazer a transição entre um ambiente que era zero digital, que não existia essa tecnologia, para aprender manipulado. Só que não significa mexer no hardware, saber usufruir desse dispositivo com toda a potencialidade que a gente tem, né? E aí todo mundo fala, já nasce na barriga com o dedinho assim, né? Já sabendo manusear. De fato, quando eu era jovem, quando eu fiz escola, não existia nada disso. Eu fiz curso de datilografia. Alguém sabe o que é um curso de datilografia? Eu já fiz. Escrever. Só mulher se eu não me engano. Aprendi a escrever na máquina de escrever. Imagina que vocês hoje precisam fazer um curso para mexer no computador, digitar no computador. Então, minha mãe com isso. Ela fica falando assim, quando eu vou mexer para ela alguma coisa no computador, ela fala, vai com calma que eu sou da época da datilografia. Tati, eu vou ter que sair, tá? Tem chamada hoje? Tem, meu amor, vou colocar aqui, peraí. Eu já estou acabando, tá? Bom, então a gente sai desse ambiente e quando ele disse dos nativos digitais, eram relacionados a essa geração que já nasceu com essas possibilidades de acesso. Sal, oi. Só interrompendo rapidinho, isso que você está falando também, tudo é meio preparado para que a pessoa, para esses nativos digitais, já manipularem, porque é tudo muito assim, intuitivo, né? O touch, né? O sistema já vem com essa coisa intuitiva, né? Exatamente. E o que é ótimo, né? Porque facilita, inclusive, o manuseio. Mas, de novo, eu volto nessa questão do inocente digital. É uma grande diferença a partir do momento em que você nasce com acesso e com a possibilidade de manusear o hardware, o equipamento. De novo, o que você vai fazer com esse equipamento, né? O que você vai
manusear lá dentro no sentido de uso mesmo e de consciência do que você está fazendo. Então, acho que a gente tem que trazer aqui à luz, de novo, né, que não é porque a gente tem condições de usar a ferramenta, a gente não precisa aprender a ser fluente nessa ferramenta, tá? E aí saiu uma pesquisa recente da OCDE sobre esses nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Então, 2/3 dos adolescentes brasileiros que foram avaliados no PISA não conseguem distinguir, por exemplo, fatos de opinião. Quando você recebe um texto e você lê aquele texto, como você faz para saber se aquilo é um fato ou se é uma opinião? Os alunos brasileiros não sabem disso. E isso é o básico do básico, né? É o início dessa questão da fluência digital, e esses nativos digitais, de novo, conseguem acessam a tecnologia, mas não conseguem interpretar o que está lá naquele conteúdo. E isso é muito grave, a gente precisa começar a trabalhar nisso ontem, para a gente conseguir, de fato, evoluir e ter aí um futuro um pouco mais próspero do que vivemos hoje. Tá? Por isso que as aulas de filosofia, sociologia, produção textual são muito importantes. Exatamente. E aí, de quem tem a responsabilidade de ensinar? E, de novo, né, a gente tem lá na escola, vamos supor que o professor pede o seguinte, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a Alemanha, sei lá, tá? Qualquer coisa. Esse professor, ele explica, ele traz a fonte do que vocês deveriam ler sobre a Alemanha, ou os alunos podem procurar isso sozinhos? Vocês acham que é importante o professor orientar isso? E por quê? Vamos, gente, agora é a hora de vocês, ó, os professores. Eu acho importante o professor orientar, dar um caminho, assim, sabe, o mais correto possível, justamente para a gente não cair naquela armadilha de veludo do erro, né? Eu acho que é um site confiável, que me passa uma certa informação, faço o trabalho me baseando naquilo, mas, na verdade, não é bem aquilo que o site está dizendo, assim, sabe? E a gente acaba levando muito para a vida. A gente acaba caindo nas famosas fake news justamente por não averiguar as informações e também pela falta de instrução que a gente deveria ter, assim, sabe? Tanto dos professores quanto da vida mesmo, para se engajar numa questão para basear na nossa informação, na nossa própria construção de opinião. Eu acho que é mais ou menos isso, não sei o certo. Mais alguém, gente? E aí? Mais alguém? Eu vou dizer, enquanto professora, que a gente sempre fala que tem alguns sites que não são bons de pesquisa. Aí, quando você recebe o trabalho, foi pesquisado aonde? Naquele site que você falou que não era bom. Exatamente. Entendeu? Mas aí eu vou trazer outra visão. Tá. Tem muita gente por aí que fica falando que os professores estão doutrinando os alunos. Quando você entrega uma fonte para o seu aluno, ó, pesquisa A, B e C, será que isso não pode dar a entender que o professor está enviesando a visão do aluno? Pode ser. É um bom ponto de vista. É um bom ponto de vista. No meu caso, eu sempre digo aonde não procurar. Do tipo, olha, aqui não é confiável. Agora, para onde eles vão, eu nunca dou aonde tem que ir. Eu só digo aonde não é confiável. E sempre peço para eles prestarem atenção em quem está falando, né? Em quem está escrevendo, o que está acontecendo. Geralmente, eu dou aula de filosofia e de arte. Então, eu sempre trago 2 ou 3 autores, né? Para eles terem... Ó, esse autor aqui fala disso, esse autor também fala, numa outra visão. Então, é importante, né, você contemplar 2 lados, né? E uma coisa também que eu aprendi muito com os meus professores do ensino médio, né, com os CELS principalmente, é que eles sempre pediram para a gente procurar filósofos, mas também sites acadêmicos que tivessem algum engajamento científico comprovado. E não é apenas sites que a gente conhece, tipo InfoEscola, Wikipédia, que são os mais comuns, assim, sabe? E eu vejo muitos colegas meus ainda pesquisando em sites como a Wikipédia e o professor massacrando ali, sabe? Caindo na mesma armadilha de sempre, sabe? Então, eu acho que é mais por aí.
Eu acho que a gente tem, de novo, né, a responsabilidade de ensinar nesse contexto aqui que a gente está falando, naturalmente, é da escola, né? E o que a gente precisa ter em mente é que a partir do momento em que você vai fazer uma pesquisa, o que está por trás dessa pesquisa? Você vai entrar lá num buscador e jogar, sei lá, Alemanha, o que ele vai trazer de resultados para você? O seu resultado é igual ao do resultado do amigo do lado? Sim, não. Como que você pode aprimorar essa busca? Que informações que o buscador vai trazer para você? E aí, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque se a gente digitar aqui Alemanha, todo mundo junto no navegador, e a gente comparar as primeiras abas que aparecem, a gente vai ver muitas diferenças. Está todo mundo com condições de fazer essa pesquisinha agora? Podemos fazer esse exercício? Eu Ou posso, vocês estão no deixa eu celular? ver. Mais alguém? Ó, tá dizendo aqui, já tem Yasmin, Luiz Felipe, dizendo que sim. Natália, que pode. Então, ó, vamos abrir um navegador aqui, eu estou no Google, tá? Eu vou escrever Alemanha. Alemanha. Ó, o que abre aqui para mim primeiro? Abre a Wikipédia, depois ele vem, ó, o G1, tudo sobre a Alemanha, dados sobre a capital, bandeira, etc, etc. Viagem, tá vendo? Se eu fosse viajar, se fosse possível viajar. Ó, o ADW é um site de notícias da Alemanha. Vamos ver o que mais que aparece aqui para mim. Ó, apareceu um perfil aqui, ó, do sistema político, notícias. Para mim aparece notícias, basicamente. O que aparece para vocês? Para mim aparece a história da Alemanha, Alemanha, experiência fracassada da ditadura, Alemanha Oriental, 30 anos depois, marcas da reunificação, Alemanha Oriental, mapa Oriente, 30 anos da queda do muro. Completamente diferente do meu, percebe? O meu apareceu a pessoa está dizendo aqui notícias. Que a Yasmin, ela tem basicamente viagem, a Jéssica, notícia e política. Do Luiz Felipe apareceu sobre a Alemanha e de viagem. O meu foi muito parecido com o seu, assim, quase que a mesma coisa, mas falando muito da questão da pandemia também, de como que está essa parte da pandemia na Alemanha e tal. Mas isso tem a ver com as pesquisas que a gente faz, Saulo? Exatamente. Isso tem a ver com os algoritmos, de novo, né? São as pesquisas passadas que a gente fez. Como eu leio muito sobre notícias, enfim, estou sempre olhando o que está acontecendo, que faz parte do meu trabalho, naturalmente vai aparecer muita coisa aqui para mim sobre sites de notícias, inclusive, que vocês viram aqui, né? O seu, por ser arte e filósofo, você tem ali uma outra visão. Teve uma outra pessoa que falou aqui que é turismo, talvez seja uma pessoa que acaba pesquisando muito sobre outros países, roteiros turísticos. Se tivesse alguém aqui que estudasse a língua, por exemplo, ia aparecer muita coisa relacionada à língua. E por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque a pesquisa, ela sempre vai ser diferente por pessoa, por isso que é importante a gente ter essa consciência de que a forma como a gente busca a informação, ela é super importante para todas as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, tá? E aí, gente, eu vou já encaminhando aqui para o final, e a gente traz muito a questão da educação midiática, que ela dá sentido e contexto para o uso da tecnologia. Então, ao invés de a gente perguntar qual tecnologia eu vou usar para fazer um trabalho de arte, eu vou perguntar tecnologia para quê? Né? Qual é o objetivo disso? E essa visão muda completamente a forma como a gente vai se relacionar com essa tecnologia. Então, a educação midiática não é o que você aprende, mas sim como você aprende. E olhar de novo a prática contínua e intencional para a gente descobrir a lidar da melhor forma com essas informações, com o consumo e produção de conteúdo, tá? E com a educação midiática, a gente pratica sempre a investigação, o senso crítico, a partir de perguntas complexas. A gente utiliza a nossa expressão criativa para demonstrar e compreender o significado desses conteúdos atuando na sociedade, e a gente faz conexões.
a gente remixa, a gente transforma o que a gente aprendeu, articulando essas razões para as nossas escolhas, tanto das narrativas quanto estéticas, para qualquer disciplina que a gente estiver estudando. Então, como que a gente constrói esse conhecimento, né? São algumas perguntas que eu deixo aqui com vocês para a gente sempre ter em mente. Como que eu encontro conteúdo de qualidade na internet? É só olhar o URL? Que não, tem outras ferramentas de fazer isso. Por que eu vejo o que eu vejo na internet? Que foi um pouquinho desse exercício que a gente fez, né? De entender ali os algoritmos que estão por trás. Como essa informação chegou até mim? Foi um post? Foi uma mensagem no WhatsApp? Eu busquei ativamente essa informação? Quem está por trás dela? Qual a sua intenção? Que escolhas esse autor fez para atingir o seu propósito? Ele pôs um texto apelativo, ele pôs uma chamada mais apelativa, uma foto que sensibiliza mais. O que ele usou ali para atingir o seu propósito? Eu posso confiar nessa informação? Tem gráficos, imagens, mapas, a gente precisa ler tudo isso, né? Os gráficos, a gente tem um plano de aula super bacana que chama os gráficos também, os números também mentem. Que a forma como você expõe a informação, ela pode mudar e pode mudar a sua interpretação. Quem está representado nessa mensagem? Quais vozes estão ausentes? A representação é estereotipada ou preconceituosa? E aqui, eu adoro dar o exemplo de videogame. Por que nos jogos de videogame o terrorista é sempre com aparência árabe? Que estereótipo está sendo reforçado nessa imagem? Outro exercício muito bacana da gente fazer, e aí eu convido vocês a fazer isso também, é escrever aqui, ó, cabelo feio. E cliquem em imagens. Misericórdia. O que aparece para vocês? Gente, que isso? Cabelo negro, afro, cabelo cacheado. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas não é feio, é lindo. Eu acho tão lindo. Tem uma aqui de uma atriz que tá fazendo meio que um paralelo. Que mostra o que seria o cabelo bonito e o que seria o cabelo feio. Cara, me incomoda. Eu vou te desligar, peraí. É impressionante, né? Então, quem que ensinou isso aqui para o algoritmo? Foi um ser humano. Então, quando a gente vai produzir algum conteúdo, a gente está estereotipando ou reforçando alguma ação preconceituosa. Pode ser muito subliminar, mas isso está explícito quando a gente faz essa pesquisa, por exemplo. A mensagem contém discurso de ódio? Pode magoar, ofender alguém? Eu posso incluir outros pontos de vista e acolher a diversidade para apresentar essas outras vozes? Qual a minha responsabilidade nessa construção de um ambiente informacional saudável? Eu posso sair espalhando fake news por aí, ou só apresentar um ponto de vista que eu acredito e não olhar para o outro lado da moeda? Como que eu posso ajudar a combater essa desinformação? Como solucionar algum problema através das criações de mídia, como, por exemplo, essa questão que eu trouxe para vocês, né? Tá precisando de um reparo na escola, tem um vazamento na minha rua, tá sem asfalto, a luz criou, a luz da rua não acende. Como que nós, como cidadãos, podemos atuar para solucionar de fato algum problema? Como usar a minha voz, né, para o bem nas redes sociais? É fazer um mundo poliana, né, onde tudo é lindo, tudo é colorido? Não, mas como que a gente faz isso de uma forma para o bem, né? Usar essas redes para o bem. Como utilizar as hashtags e os memes de forma positiva, que é uma linguagem muito corriqueira nossa, né? Emoji, meme, GIF. Como que a gente usa isso de uma forma positiva? E aí, um último recado aqui que eu quero dar para vocês. O Paulo Celotti, ele é da Comissão Europeia, um dos maiores especialistas em educação na Europa, e ele diz, né, que no ambiente atual, em vista das inovações futuras, não é mais uma vantagem ser educado mediaticamente. Mais do que isso, é uma desvantagem debilitante não ser. Então, gente, com isso,
me alonguei demais, mas acho que como a gente foi conversando, foi muito bacana. Deixo aqui as nossas redes sociais, os nossos contatos, convido vocês a acompanharem. E, enfim, acho que o nosso horário ainda está, né? Estamos no horário, se vocês quiserem abrir para alguma pergunta, para a gente conversar. Adorei. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? O Carlos Roberto, na hora que você colocou lá do cabelo feio, ele botou criminoso. Mas é o que ela falou, na verdade, tem isso, né, não foi criado assim, né? Foi alimentado, né? Então, isso é alimentado, e quem alimenta muitas vezes somos nós, são os nossos hábitos, porque o algoritmo aprende com todo mundo. Então, a gente já tem aí alguns movimentos. Recentemente mudaram o algoritmo do Google relacionado à mulher, que quando digitava alguma palavra feminina aparecia muita relação com prostituição. O Google atualizou, tirou isso do ar, mas são ações que muitas vezes nós podemos atuar de fato para que isso mude, porque no fim do dia são humanos que estão programando, né? Sim, são os humanos que estão lá. Tem muita polêmica também no BBB desse ano, né? Que eu não lembro quem, mas foi uma pessoa que criticou o cabelo do João, né? Falando que era feio, alguma coisa assim. Eu não lembro bem qual foi o insulto, mas criticando que era sujinho, que era sujo o cabelo dele, porque era todo volumoso e todo encaracolado, que eu achava muito fofo. E o cara depois falando assim, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso porque meu pai é negro, mas o cara era branco. Aí ficava meio que essa coisa, assim, sabe, que me incomodou bastante. Na verdade, incomodou muitas pessoas, né? Então, pra gente ver que a gente quer ir na cara com os nossos ídolos, que eles também pecam nisso. A Yasmin colocou aqui da história da Crespinha. Esse é um ótimo exemplo. A Crespinha era um produto da Bombril da década de 50. Não vou entrar no mérito se é certo ou errado, mas na década de 50 isso era aceito pela sociedade. E na década de 50 ninguém protestou. A gente vive uma nova era. Ainda bem, as pessoas evoluem e tiraram isso do ar, o que é maravilhoso. E foi um movimento da sociedade que tirou isso do ar. Não foi uma lei, não foi um deputado. O brasileiro tem muita mania de judicializar tudo, né? A gente é um país que acredita que uma lei pode mudar tudo. E muitas vezes a nossa ação como cidadão vai mudar. E eles tiraram o produto de linha, a tal da Crespinha, por um movimento da sociedade. Então, de novo, né, a nossa participação como consumidores atentos do que está acontecendo é super importante para a gente, de fato, mudar o ambiente em que vivemos. Ainda bem que hoje em dia não aceitam mais um produto com esse nome e as coisas mudaram. Outro exemplo que eu adoro colocar, que eu acho que não é da época de vocês, mas eu vou trazer, comercial de cerveja. Até alguns anos atrás, era a mulher como objeto sexual, e hoje você vê os comerciais de cerveja com uma postura bastante diferente. Tem um outro ainda que escorrega? Tem. Mas se você vê a grande maioria, os comerciais de cerveja já não exploram tanto mais o feminino, o corpo feminino. Precisou de uma lei para fazer isso? Não, precisou da mobilização da sociedade. Então, de novo, né, o nosso poder, e de novo eu vou falar do tio do Peter Party, que eu adoro, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente tem um poder imenso em mobilizar as redes com que a gente, com cenários tanto positivos quanto coisas que a gente quer mudar. É verdade. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter consciência de que a gente muda. Eu acho que você falou do que o brasileiro fica esperando ter lei, é bem por aí, né? A gente não entende que a gente tem que mudar o que é possível para a gente para mudar o todo, né? Então, isso é muito... E a gente fala muito aqui dos nossos micro-influenciadores. Você não precisa ser um Felipe Neto para mobilizar muita gente, nem o Whindersson, assim fala o nome dele, nem sei direito, para mobilizar muita gente. Você, na sua micro-rede, pode mobilizar muita gente. Pelo menos as pessoas que estão no seu entorno, porque as pessoas que te seguem são influenciadas por você, são influenciadas pelas suas ações.
e assim a gente consegue chegar num lugar muito melhor para todo mundo, né? Eu estou vendo que todos os meus amigos estão na faixa da vacina aqui em São Paulo, né? Está na faixa dos 40 para cima, 39 para cima, que é um pouco a faixa aí de idade que eu cresci. Muito legal ver todo mundo postando que tomou a vacina, lembrando que tem que tomar a segunda dose. Gente, mudou a faixa etária, que está rápido, né? De repente mudou a faixa etária, corre tomar a vacina. E você vê um movimento que é muito legal das pessoas se mobilizando em prol da saúde, né? Usa máscara, passa álcool gel, toma vacina. E você, sim, influencia o seu microambiente que você vive, e aí isso vai expandindo, né? Como uma gota no lago, né? Você joga uma pedrinha ali, ela começa pequenininha e depois essa onda vai abrindo. Isso. Ó, o Carlos está dizendo que já tomou a Janssen na terça, arrasou. Eu também já estou imunizada com as 2 doses. Tomei segunda-feira a minha última dose, estou aqui meio capenga, mas feliz, com um pouquinho de reação, mas se precisar ano que vem tomar de novo, tomo novamente. Porque isso que é Primeira dose eu fiquei 2 dias na cama, foi brabo. Isso é que é importante, a gente poder... Eu tomei a minha dose segunda-feira, mas eu não tive nada. Aí. Nada. Maravilha. Maravilhosa. Gente, eu gostaria de saber, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta para a Tatiana, sala? não esquece de colocar de novo a lista aí para quem não pegou, para quem não, né? Só para não esquecer. Pô, sensacional, Saulo. O papo de hoje aí, a sua apresentação foi muito boa mesmo. Me suscitou aqui vários autores e filmes. Gente, essa lista aqui é para vocês preencherem. Faz com carinho, porque você pode, lá no finalzinho, né, sugerir um título para o próximo encontro. Isso, porque a gente sempre pergunta, né, para eles o que eles gostariam e tal. A gente tem... Por isso, Saulo, que eu trouxe, na verdade, o Bora Pro Meet como meu projeto final do Educamídia, porque, assim, a camada midiática está rolando aqui, né? Isso aqui já é né? O que o Educamídia propõe, né? Preconiza, né, na verdade. E a professora Tatiana, nossa timoneira. A timoneira, que fica aqui tentando escrever e conversar ao mesmo tempo. Essa consciência coletiva é muito importante. A gente ter consciência do que a gente faz, especialmente nesse ambiente tão rico em que vivemos, é fundamental para a gente, de fato, construir aí uma sociedade melhor. Eu lembrei que acredita. Lembrei do Farmacon, do Platão, que, na verdade, dependendo da dose, né, ela pode curar e ela pode também, né, detonar, né, dependendo da dose. E aí, Tatiana, o que faremos agora? É isso? Então, eu gostaria de, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, vocês estão tão caladinhos, eu acho que vocês estão dormindo, gente. Vamos lá, agora é aquele momento, abrir a câmera para tirar foto. Vamos lá, fotos. Hoje eu vou aparecer. Que beleza. Isso, hein, Thaís? Nos dará a honra de sua presença. Coisa mais linda. Sua imagem, agora que a primeira vez que eu vejo o rosto da Thaísa. Eu sou um pouco tímida, gente, então nas aulas eu não costumo abrir muito, sabe? Mas eu estou aqui, eu estou sempre ligada aqui. Natália, pode abrir. Cadê? Yasmin. Desculpa, eu estava preenchendo a lista de presença. Carlos Roberto, recebeu aí a minha confirmação, Carlos? Beleza. Agora é a hora que o pessoal vai saindo. Já viu que já começa a sair um monte de gente quando eu peço para sair, para tirar foto, a galera vai saindo. Vergonha, tem vergonha. Kaique, abre aí rapidinho, Kaique. Só para eu tirar uma foto ninjamente. Assim, Plaplum. Estamos calmando. Cadê o Luiz Felipe? Bora? Vamos lá, Pedro. Luiz Felipe. Aí. Cadê Kaique? Tô esperando Kaique. O Gustavo. Kaique foi ao banheiro, Kaique? Foi ao banheiro, Kaique? Tá um preto... Foi não, eu tô me arrumando. Tá. A câmera tá ruim, tudo bem. Isso, dá um tapa aí. Dá um tapa no visual. Vou até arrumar aqui o cabelo, ó, pra poder ficar bonita também. Aí, Thaísa falou que gosta de jazz. Agora que eu tô vendo a Thaísa aqui. Ah, Thaísa.
A câmera não quer funcionar, não? Tá bom, Gustavo, não tem problema, não. Então clica aí, Tatiana. Peraí, falta Kaique, tô esperando Kaique. Kaique, vamos lá, Kaique. Aê, agora, em 1, 2, Aê. 3 e... Sensacional. Foi. Foi. Foi muito bom. Saulo, muito obrigado. Foi maravilhoso. Eu acho que para os alunos também foi um despertar aí, né? Natália, você que é boa, o que você achou? Ô, Tati. Eu gostei bastante. Realmente, a internet, eu já tinha colocado várias vezes assuntos, não desse tema específico, mas abordando tecnologia em si, com nosso dia a dia, porque a gente usa muito. Então, não tem jeito. É uma coisa que tá sempre... É como você falou, a gente acorda, a primeira coisa que eu faço é olhar o celular, mesmo que seja para só ver a hora, mas eu pego o celular. Então, não tem jeito. Eu acho que foi um assunto, o tema em si, ele foi muito bem abordado, sério. Eu gostei muito. Eu tava aqui comendo, eu desliguei a câmera para comer, mas eu tava tipo assim... É muito importante também, eu acho que trouxe uma consciência para vocês, né, Thaísa? O que você achou? Traz uma consciência para prestar atenção no que você está consumindo? Você achou que ajudou? Sim, eu achei, assim, um tema muito interessante. Tipo, eu acho que as pessoas tinham que pesquisar mais sobre, sabe, procurar saber mais sobre, ainda mais agora, porque a gente está vivendo numa época que a gente passa a ter o uso da tecnologia mais do que o normal na vida das pessoas, sabe? Então, acaba sendo uma coisa que a gente utiliza toda hora, todo tempo. E supera os nossos usos, tipo, no passado, sabe? Então, é isso. Tem dia que, por exemplo, a gente fica saturado, sabe? Em relação a você mexer e tal no celular. Aí, às vezes, eu falo assim, não, hoje eu vou ficar um pouco sem fazer nada. Tipo assim, eu já fiz... já assisti os meus filmes, as minhas atividades, já fiz tudo, então agora eu vou separar o tempo para leitura, sabe? Essas coisas. Então, A revolução é desconectar, né, Thaísa? Arrasou. Eu coloquei aqui Educamídia para poder procurar Fonte, né? a fonte, porque como tem as redes sociais, né, do Educamídia nessa aula. E aí, para vocês também se ligarem A gente tem todas as redes sociais, né? Naturalmente. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem LinkedIn, tem Telegram, tem só o TikTok que a gente ainda não conseguiu, porque nossa equipe é mais velhinha, sabe? A gente ainda não conseguiu chegar no TikTok, mas enfim, uma hora a gente chega lá. Convido vocês para seguir. A gente tem bastante conteúdo para o dia a dia mesmo nas redes sociais, tem bastante coisa interessante lá. Muito conteúdo. Queria agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, foi uma delícia. E, enfim, boas férias para vocês, descansem bastante, voltem com bastante gás para o segundo semestre, que, se tudo der certo, estaremos melhores. E poderemos nos encontrar pessoalmente, quem sabe. E, de novo, né, a tecnologia está aí à nossa disposição. A gente precisa, de fato, saber usar com responsabilidade, que eu tenho certeza que, nesse ponto de vista, ela mais ajuda do que atrapalha. Quando a gente usa com responsabilidade, é muito rico, né, a gente conseguir acessar qualquer coisa a qualquer momento. Sim, com certeza. Gente, muito obrigada. Vou aqui parar a gravação. O Carlos Roberto está falando para mandar convite para as próximas, viu, Celso? Sim, aí? Vou mandar. Deixa comigo. Celso, produção aqui arrebenta. É o produtor. Muito bom, gente. Obrigada. Boa férias.